Oi, gente. A gente já vai começar, tá bom? Só esperar a professora Karina entrar. Oi, prof. Tudo Olá, bem? tudo e Tudo vocês? bom? Deixa só eu colocar. Acho que com fone fica melhor. Você me ouve bem assim? Eu te ouço um pouquinho no fundo, assim. Ah, então tá. Vou tentar pôr o fone pra ver se fica Tá, melhor. tá bom. E você, me ouve bem? E agora? Melhorou? Ah, então tá bom. Tudo E a bem? minha Boa voz, tá tarde. boa? Tá, eu te ouço muito bem. Então tá bom. Então tá bom. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Bom, eu acho que a gente já Inventando pode moda começar. nessa quarentena? É, então. A gente tem que inventar alguma coisa, né? Com certeza. Então tá bom, Pro. Bom, a gente pode começar então. Fala ao C que você dá na universidade e por que você escolheu a sua profissão? Por que que eu escolhi a minha profissão? Bom, então vamos lá. Qual é a minha profissão, né? Eu sou professora universitária, né? Sou Uhum. professora associada aí do Departamento de Ciências Biológicas. Sou imunologista, né? Para te falar bem a verdade, eu acho que eu nunca pensei muito qual seria a minha escolha da minha profissão. Hum? Acho que desde sempre foi um pouco visceral, né? Hum, Eu sempre gostei de ciência, desde pequenininha, gostava de brincar com laboratórios de brincadeira. que legal. O meu pai, ele é um biólogo, né? Ele é professor, agora está aposentado, Ah, mas ele foi professor a vida inteira de ciências. E ele gostava muito de inventar práticas no laboratório, né? Então, sempre teve aquela figura de avental branco na minha casa. E eu acho que aquilo foi uma coisa muito natural para mim, né? hum. Quando eu estava para prestar o vestibular, eu acho que teve um boom de um interesse naquele momento, lá um tempo atrás, de engenharia genética. Então, como se engenharia genética fosse assim meio que um sinônimo de pesquisa, né, de ciência no laboratório. E aquilo sempre me encantou muito. Nem sabia exatamente o que que Uhum. era, mas eu tinha aquela noção de que era alguma coisa que envolvesse o laboratório. Então, quando Hum, eu terminei o colegial, eu nunca nem tive dúvidas de que era biologia que eu ia fazer, né? Nunca me hum, questionei assim. Cheguei a ser questionada, talvez, por que que eu não fazia medicina, né? Porque eu sempre fui muito bem no colégio e me perguntavam até por que que eu não escolhia medicina, né? Mas eu não tinha vontade de ser médica, né? Apesar de uhum, gostar muito de cuidar das pessoas, mas eu não tinha vontade de ser médica, eu tinha vontade de trabalhar no laboratório. Então foi assim que uhum. surgiu essa escolha, que na verdade nem foi uma escolha, parece que veio Um naturalmente. destino. Né? Aham. É. Ah, bacana, bem bacana. E bom, eu ia perguntar se tiveram pessoas então que auxiliaram, né, nessa sua escolha, então você já disse, mas você poderia então falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica? Sim, com o maior prazer, adoro falar sobre isso. Também foi assim, eu vou te falar que o meu caminho, ele foi acontecendo, né? Uhum, Eu não tenho uma recordação das coisas terem sido super planejadas ou questionadas naquela época, né? Eu acho que hoje, eu
questiono muito mais do que eu questionava naquele momento. As coisas aconteceram de uma maneira muito natural no meu caminho acadêmico, né? Então, logo no primeiro ano da faculdade, eu já comecei a fazer iniciação científica. Eu fiz faculdade no Mackenzie, eu fiz ciências biológicas no Mackenzie. Na verdade, eu até entrei na segunda lista da USP e escolhi fazer o Mackenzie, porque era meio período, era ou manhã ou tarde, e aí eu teria mais tempo livre para poder fazer a iniciação científica, que era o que eu tinha, na verdade, interesse na época. E logo no primeiro ano eu já me envolvi em iniciação científica. E eu fiz a minha primeira iniciação científica, foi com citogenética, foi interessante, porque foi meu primeiro contato com o laboratório. E interessante que essa minha primeira experiência foi até na Escola Paulista de Medicina, foi até na Unifesp. Legal. E eu, na verdade, para te falar bem a verdade, eu nem lembro das pessoas do laboratório, porque foi um período muito curto da minha vida, assim, né? Porque logo em seguida, eu tinha um colega da minha faculdade que fazia estágio em imunologia lá no ICB da USP. E no laboratório dele tinha uma vaga de iniciação científica e eu logo me apaixonei, né? Pelo que ele me contava de como que era essa iniciação científica. E eu fui conversar com a chefe do laboratório, que era a professora Teresa Kipnis. Eu estava, acho que, no comecinho do segundo ano da faculdade. E lá fiquei, até o último ano da faculdade. E então fiz 3 anos de iniciação científica naquele laboratório, conheci as pessoas todas daquele laboratório, que era um laboratório de imunoparasitologia. E aí, quando eu me formei, eu casei. Exatamente, eu me formei em dezembro e casei em janeiro do ano seguinte e fui morar no Rio de Janeiro, porque o meu ex-marido, ele era carioca, né? E aí eu fui morar no Rio de Janeiro, fiquei um período longe da academia, fiquei trabalhando em laboratório de análises clínicas e num laboratório, numa startup de produtos biodiagnósticos. Então, por 1 ano e meio. E a gente voltou para São Paulo. Eu já tinha tido meu filho, porque eu casei 6 meses depois. Eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Eu queria, né? Não foi sem querer, foi querendo. E aí, então, sei lá, eu tava com menos de 2 anos de casada, então eu já tinha meu filho com menos de 2 anos de casada. E a gente veio para São Paulo com ele pequeno. E nesse momento, eu voltei para o mesmo laboratório. O laboratório da Teresa Kipnis, que na verdade não era mais dela, porque a Teresa tinha mudado para campus. Infelizmente, a Teresa Kipnis foi uma pessoa que me acompanhou durante muito tempo da minha carreira. Ela faleceu há alguns anos atrás. Mas eu fiz o meu mestrado, na verdade, o meu doutorado direto, com a Regina Lima, Maria Regina de Império Lima, que na época que eu fazia iniciação científica, ela era uma aluna de doutorado no laboratório. Então, eu a conheci naquela época e quando eu voltei para o laboratório, ela já era uma docente. E aí, eu entrei no laboratório dela e fiquei. Na verdade, eu entrei no mestrado, mas eu fui a primeira aluna lá do departamento de imunologia da USP que passei direto para o doutorado. Então, eu fiz doutorado direto. E aí eu fiz todo esse período, fiquei com a Regina lá nesse laboratório. Foi assim. Nossa, daí eu terminei meu doutorado. Durante meu doutorado, eu tive outro filho. Depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Eu terminei o meu doutorado e no mesmo departamento eu fiz um pós-doc. Lá no departamento de imunologia, com outro orientador, que na verdade já não era mais orientador, era supervisor, que foi o Montilo Russo. Fiquei 2 anos durante o doutorado, o pós-doc, e aí eu prestei um concursinho interno, que naquele momento estava tendo, dentro do departamento de imunologia, que não era para ser contratada,
mas era para ser uma Uhum. bolsista da CAPES, como se fosse um jovem cientista. Chamava Prodoc. Ah, E nossa, aí que legal. eu recebia uma verba Uhum. para bancar alguns reagentes, eu podia orientar aluno vinculado ao programa de pós-graduação e eu dava aula na graduação. Então, eu era uma Uhum. jovem professora. E naquele Uhum. momento, eu optei eu fiz esse concurso interno, eu passei. A bolsa era menor do que a bolsa que eu ganhava de pós-doc na FAPESP, mas para mim era uma vantagem enorme, porque era o começo da minha carreira, né? E ali Uhum. eu comecei. Então, o departamento me Ah, que cedeu um legal. laboratório e ali eu fiquei. Comecei a orientar, dava aula na graduação e 2 anos depois eu prestei o concurso na Unifesp e entrei na Unifesp. E daí Ah, que vocês já legal. meio que me acompanham. Sim. É Que isso. legal, Pro. Não, muito É. interessante. E aproveitando então, já que você falou um pouquinho disso, como que foi então, que estão perguntando aqui, como foi ser mãe durante esse período? Maravilhoso, né? É. Então, assim, a coisa mais maravilhosa da minha vida é ser mãe. Eu nasci para isso, Uhum, tanto que eu falei que eu casei praticamente para isso, né? uhum. Mas É que conciliar, né, digamos que não foi fácil, né? imagino. Conciliar a maternidade com a carreira acadêmica. E eu Uhum, precisei fazer escolhas que me impactaram na minha vida acadêmica, né? uhum, Por exemplo, eu não fiz pós-doc no exterior, né? O uhum, que tem um impacto, né? Não foi um impedimento para que eu uhum, conseguisse me estabelecer como docente, mas tem, tem e teve um impacto na minha carreira, uhum, que eu posso imagino. falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é assim, Uhum, eu acho que eu tive sorte, por um lado, de estar, de ter sido orientada por uma pessoa maravilhosa, que é minha amiga até uhum, hoje, a Maria Regina de Império Lima, é uma pessoa que eu recomendo muito para as pessoas que querem fazer iniciação científica, ela é maravilhosa, ainda está super atuante, super bem na área. é que legal. Ela super me apoiou. E eu também tive muita sorte, porque digamos que o meu doutorado foi um doutorado de sucesso. Então, quando eu tive o meu bebê, eu já estava com a minha tese praticamente pronta, né? Então, foi Ah, um que bom. período tão maravilhoso para mim, foi uma experiência tão Uhum, maravilhosa, porque eu tive uma tranquilidade de escrever os meus artigos, assim, sem ter uma cobrança, eu não me lembro de me sentir naquele momento da minha licença maternidade, que na verdade nem existia uma licença maternidade, foi uma troca entre uhum. eu e a minha orientadora naquele momento, né? Eu não me sentia cobrada, porque as coisas, elas fluíram na minha vida, né? Ah, que Por legal. outro lado, eu tive muita dificuldade em várias coisas. Por exemplo, Uhum, participação em congresso, ficar longe dos uhum, meus filhos, para mim era muito sacrificante. Uma culpa eterna que as mães carregam, as mães, uhum. elas vêm com um carimbo de culpa, né? Imagino. Naquele momento da minha vida, a gente não tinha consciência que hoje vocês têm do papel da mulher, de como é Uhum, importante ter uma participação real, né, paterna. uhum. Assim, eu não vivi nada disso. Eu era simplesmente na raça mesmo, sabe? Então, Ah, para mim foi bacana. muito dolorido as minhas escolhas. Muitas vezes de ir para congresso, mesmo que por um período curto, eu sofria muito de deixar os meus filhos. Mas, por outro lado, teve um impacto muito grande na minha carreira eu não ter feito o meu pós-doc fora. Por quê? Que Uhum. impacto é esse? Um impacto de uma vivência mesmo, né? A Então, eu tenho experiência. uma vivência no exterior de Uhum. períodos sabáticos mais curtos que eu fui tentando suprir, né, ao longo Uhum. da minha vida. Mas eu Certo. não tenho essa vivência de anos morando no exterior.
O que Uhum. não me impediu, como eu repito, mas me faz falta. Hum. É, bacana, professora. É, aqui estão perguntando, a Ellen está perguntando se você acha melhor começar a fazer iniciação científica desde o comecinho da graduação ou você indicaria deixar mais para frente? O que você acha sobre isso, Pro? Olha, eu acho que é uma escolha de cada um, mas se eu tivesse que palpitar, desde o comecinho. Porque eu Uhum, acho que quanto mais experiência, quanto mais experimentações vocês tiverem, sabe? Mais certo terão, mais certos do caminho de vocês estarão, né? uhum. Então é Sim, sim. assim, eu acho que o meu caminho, ele sempre foi numa linha reta durante muito tempo. Ele começou a fazer um Uhum. pouquinho assim, mais para frente, né? Mas ele foi. E vocês, o que eu acho que hoje tem uma coisa que eu repito muito, que é vocês podem ser o que quiserem. Vocês podem fazer quantas escolhas vocês quiserem. Não Uhum. existe mais a escolha da vida, sabe? É, Nem no vestibular. Eu não preciso ser ainda... biólogo pro resto da minha vida, eu não preciso ser imunologista pro resto da minha vida, eu posso reescolher, fazer várias é, escolhas. Então, se vocês têm a oportunidade de experimentar desde o início, why not? melhor ainda, né? Sim, Melhor ainda. com Então tá certeza. bom. Tá certo. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Bruna. Você sentiu dificuldade em seguir a carreira acadêmica sendo mãe? Você sentiu Então, isso, assim? eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso, Uhum, né? Assim, foi muito visceral a minha uhum, maternidade. Muito forte em uhum, mim a minha maternidade, né? Mas eu tive, sim, dificuldades de conciliar a uhum, carreira, certamente. E uhum, quando eu fazia a minha pós-graduação, eu já tinha dois filhos, né? uhum, Eu já tinha um filho quando eu comecei e eu engravidei e tive meu segundo filho durante o meu doutorado. uhum, Naquele momento, a gente não discutia muito o papel da mulher, a gente não falava muito da discriminação, a gente não tinha muita conscientização. Vocês são uhum. muito sortudos, né? Por viverem É, num momento que a gente está conquistando um monte de coisas. Então, para sim. mim, o que foi sofrido, talvez, foi o fato de eu me sentir muito solitária muitas vezes. Porque a minha culpa interna era interna. Porque eu Uhum, queria suprir, eu queria estar 100% ali na minha pós-graduação, na minha carreira, e ao mesmo tempo eu queria estar 100% como mãe, uhum. né? Então, Nossa, que aquela difícil. coisa de não ter com quem dividir essa angústia para mim naquele momento, acho que foi o mais difícil. Porque eu não tinha Uhum, ninguém para falar, nossa, gente, que sofrido. Nossa, como que a gente escolhe isso? Ou como a gente escolhe aquilo? Ou então, pessoal, é o seguinte, eu agora vou mais devagar, porque minha prioridade são os meus filhos, uhum, sabe? Eu não tinha essa discussão premente naquele momento da minha uhum, vida, sabe? Então foi tudo entendi. muito intrínseco e solitário. Então foi complicado internamente, né? Mas Uhum, hoje eu vejo assim, tudo deu super certo. Graças a Deus. Meus é, filhos estão lindos, maravilhosos, já estão grandes, cada um já que legal. nas suas escolhas, então deu tudo certo. Ah, bacana, Pro. É, bom, você falou que você gosta muito, né, da área que você atua. E teve alguma motivação, assim, principal? Ou por que você escolheu o imuno? É, ou foi a paixão de cara, assim? Por que você escolheu a área que você atua hoje? Então, eu já comentei um pouquinho com vocês que foi assim um achado, não foi uma escolha, né? A coisa Uhum, aconteceu na foi. minha vida. Então, Uhum, um amigo meu que fazia iniciação científica nesse laboratório de imunologia comigo, ele fazia graduação comigo.
ele Uhum. comentava sempre como era a experiência dele no laboratório. E eu Uhum. simplesmente achava aquilo maravilhoso, né? E ele comentou que poderia ter uma vaga naquele laboratório. E aí eu fui então Uhum. fazer a entrevista com a orientadora, me apaixonei por aquele lugar e fiquei lá durante toda a minha iniciação científica. Fiquei 3 anos naquele mesmo laboratório, onde eu conheci muitas pessoas que são meus amigos até hoje, são os meus laços Uhum. mais fortes da ciência, continuam sendo essas pessoas que estavam comigo fazendo iniciação científica naquele momento, ou estavam já fazendo pós-graduação e continuam muito próximos a mim, cientificamente falando. Ah, bacana. Não, a gente pergunta isso, Pro, porque assim, na biologia a gente sabe que tem uma infinidade de áreas de atuação que são maravilhosas e a cada UC que a gente tem, a gente fica mais em dúvida, né? Porque a gente quer fazer tudo e aí, como os calouros entraram agora e infelizmente com essa pandemia não deu tempo, né, deles conhecerem muito da universidade e dos professores, então eu acho que é uma dúvida muito grande, né? De, meu Deus, eu Perfeito. entrei em biologia, para onde que eu vou? Então, primeira dica é isso que eu contei para vocês. Eu acho que Uhum, vocês têm que fazer experimentações, né? uhum, Conversar, se envolver aonde vocês simplesmente se sentirem naquele momento. Se chegou uhum, lá, não é exatamente aquilo que estava pensando, planejando, muda. reescolha, Uhum, reescolha, né? Agora, por que imunologia? Poxa, a imunologia é maravilhosa, né? Porque eu acho que assim, ó, a coisa que me conquistou é ter essa ciência que faz completamente parte do nosso cotidiano. Faz, aí é faz fantástico, né, Pro? fantástico, maravilhoso. Então era assim uma coisa que as minhas curiosidades de como Uhum, funciona o nosso corpo, como a gente lida com situações desafiantes, sejam elas infecções, tumores ou danos, estava tudo ali na imunologia, né? uhum, Então era onde minha curiosidade me levava naquele momento e até hoje eu acho fantástico, porque é tão rico de mecanismos, de uhum, componentes, de novas perguntas. É tudo é. tão novo, tem tanta coisa interessante sendo descoberta agora, né? Então, Uhum. é de fato, é motivante, a palavra é essa, é motivante. Então, é isso. Ai, nossa, e ainda mais com esse cenário que a gente vive hoje, né, professora? Então, eu já tive imunologia com você e, assim, eu já sabia que era uma área fantástica, mas depois que a gente começa a estudar e ver os processos, ver como tudo ocorre, nossa, é bem, bem bacana mesmo. Então, quem tiver interesse, ter uma área legal e, né, a gente super recomenda, né, Pro? Super recomendo. E eu acho que a gente, nós cientistas, a Uhum, gente tem uma tendência, ou tinha, né, até pouco tempo atrás, de ficar num casulinho ou uhum, conversar somente com os nossos pares, né? uhum, E o que a gente faz no laboratório, grande parte da sociedade não tinha grandes entendimentos, né? Imaginavam aqueles uhum. cientistas malucos, né? Aquelas pessoas todas sem Albert Einstein. Albert Einstein, exatamente, né? Por É que bem que você está aquele. arrumadinha? Você é uma cientista arrumadinha? Como assim, né? E eu acho que Uhum, a pandemia trouxe de uma certa maneira, de uma maneira muito brusca, brutal, mas muito importante, à uhum, luz o que somos nós cientistas. O que uhum, fazemos? Qual é a importância do que a gente faz, né? uhum, Então, sim. que a gente consiga continuar com essa comunicação com a Sim. sociedade, porque é muito importante, é muito importante. Não só num momento como esse, né, professora? Não, não Porque. só que esse seja um start, né? Um início Uhum, só, que a gente sim. consiga continuar dialogando dessa maneira, porque é muito Uhum. importante. Então, aproveitando,
A Giovana, ela tá perguntando aqui, como que é ser, então, uma imunologista no meio de uma pandemia dessa? Você deve ficar... E é assim, num primeiro momento é angustiante, porque, bom, Uhum, é angustiante para todo mundo, né, claramente, mas eu sim. acho que, assim, num primeiro momento para mim foi muito angustiante, porque a quantidade de informação que vinha de todos os lados e a Imagina. necessidade que a gente intrinsecamente como cientista tem de Uhum, tentar entender e querer saber cada vez mais, uma fome de entender, de ajudar, de estar lá na linha de frente. Então, num primeiro momento foi assim um grande atropelo, eu falo, né? Foi um imagino. grande atropelo. E Uhum, depois a gente vai assentando mesmo as informações, entendendo aonde estão as informações importantes, relevantes, verdadeiras, e também uhum, entendendo qual é o nosso papel dentro de tudo isso, né? Eu uhum, acho que eu tenho o maior orgulho de ver a comunidade científica se mobilizando numa rapidez gigantesca, de uma eficiência, né? uhum, Que para mim já era esperado, mas talvez para a sociedade não era esperada. Então eu fico muito sim. feliz de ver isso, né? Uma união verdadeira entre Uhum, vários cientistas. A gente ainda tem muitas barreiras a serem ultrapassadas, porque foram muitos anos de pouco investimento na pesquisa. Então, a parte para mim mais angustiante foi ter ideias, ter uhum, vontade e não ter estrutura suficiente para poder acomodar todos os grupos de pesquisa que de fato uhum, poderiam estar contribuindo muito mais do que estão agora nesse momento, né? uhum, Então, para você ter uma ideia, eu não estou trabalhando na linha de frente, né? Eu estou à certo. disposição, estou aqui, eu tenho as minhas vontades, as minhas perguntas, mas a gente não tem como acomodar várias pesquisas, sendo que a gente tem um NB3 funcionante, né? Uhum, Então, assim, existem dificuldades que foram criadas por muitos anos com poucos financiamentos, né? uhum, E isso a gente vê em São Paulo, imagina fora de São Paulo, né? Então, sim, fora de São nossa. Paulo eu tenho amigos incríveis, cientistas maravilhosos, que, Uhum, assim, estão de verdade empenhados em ajudar, auxiliar, mas que têm, uhum. infelizmente, uma dificuldade de manter essas pesquisas porque não há financiamento. Tá? Não há financiamento. Pois, e o que tem tá sendo cortado. A gente Exatamente. ri de nervoso, né, Karina? A gente Porque ri de nervoso. nossa, é complicado quando a gente pensa, né, na situação atual. Só de pensar nessa pandemia, né, que é o que está mais próximo de todo mundo hoje, a gente vê a importância dos cientistas no mundo, né? Sim, Então, infelizmente, precisou, não sei como, né? Vai ser a visão das pessoas daqui para frente, mas a gente espera que seja para melhor, né? Sobre o futuro dos cientistas, né? sim, eu Então, também espero. E tem uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Porque, assim, eu acho que ser um cientista é, uhum, e gerar conhecimento é muito uhum, importante. A sim, vivência do cientista na linha de frente da geração de conhecimento é muito importante. Mas uhum, o cientista passar a informação de maneira, de maneira a alcançar diferentes pessoas, diferentes públicos, também é muito importante, uhum, especialmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? uhum, Então, eu tenho falado muito nas entrevistas que eu tenho dado e nas lives que eu tenho feito, porque eu sempre fui, até antes dessa pandemia, eu evitava, eu era absolutamente refratária a qualquer coisa. Vamos dar uma entrevista? Não, eu não quero dar entrevista nenhuma. Ah, não, que live! Para fazer um videozinho de 2 minutos da minha linha de pesquisa, eu perdia um dia inteiro, porque eu fazia 60 versões, eu detestava todas as minhas versões. Então agora eu gente, tive que me desafiar e tá ali.
E Pois por é. que isso? Porque eu acho que a informação relevante, científica, de base, ela é muito Uhum, importante, né? uhum, Porque sim. nós nunca vivenciamos uma pandemia numa era digital, onde Pois as é. informações chegam de todos os lados. E Uhum. informações muito ruins também, né? Nossa, Então, só os fake news aí da vida já desanima, né? A gente em pensar que muitas pessoas se aproveitam disso, né, Karina? Exatamente para poder totalmente. disseminar Então, o mentiras, né? papel de vocês, que vocês estão fazendo, essas conversas, essa maneira de levar as informações, né, para o maior número de pessoas, é um papel importante que vocês têm. Porque vocês vejam, Uhum, vocês como estudantes, já são a fonte de informação para os amigos de vocês, para a família de uhum, vocês, não é? Então, assim, uhum. isso é fundamental. Isso é Sim. Começa de fundamental. casa, né? Começa de Começa de casa. casa. Uhum. Eu também acho isso muito importante. O Júlio está perguntando aqui. Como foi os seus primeiros contatos, o seu primeiro contato com os alunos da Unifesp Diadema em sala de aula, no começo do campo, com todas as dificuldades que tinha na época? Como foi os meus Os seus primeiros prime... o seu contatos com os alunos da Unifesp? Isso, Olha, você sabe no melhor do começo. que eu. Na verdade, o Júlio participou do meu concurso, né, de ingresso. Acho que ele te contou, porque ele me falou que ele te contou. Ele contou. Então, Ele olha, falou, pergunta pra eu vou falar para você que parece que foi uma vida anterior a essa. Gente, como a gente viveu intensamente aquele período. ela. Mais. Né? Nossa. Se vocês têm dificuldades de infraestrutura, imaginem naquele momento onde as turmas começaram. Né? Uhum. As nossas salas de aula e os laboratórios também eram todos no Eldorado. Todos. A Eita. gente não tinha departamento na época, a gente criou o departamento, né? O departamento estava começando naquele momento. Então, Uhum. eu tenho lembranças maravilhosas, eu tenho muita saudade, porque nós nos unimos muito. Uhum. Assim, para batalhar, a palavra é batalha mesmo, para batalhar em cima da mesma vontade que era fazer com que esses cursos e esse campus acontecesse. Mas, desde o primeiro momento, desde a primeira turma que eu peguei, eu sempre falei a mesma coisa. Esses alunos, vocês, são muito especiais. São muito especiais. Mas assim, mesmo, não é um puxa-saquismo, é uma coisa que eu Uhum. já dei aula na USP, eu já dei aula em outros lugares e eu conto todas essas turmas em 12 Uhum. anos de Unifesp que eu tenho, e são muitas turmas, eu Que posso falar que eu legal. tive uma turma que não foi legal. Tá? Nossa, Uma. Que não foi não vou legal nem ousar geral para todos perguntar. os professores, né? Que foi uma Uhum. turma já há muito tempo atrás. Mas Uhum. todas as minhas turmas são incríveis. Os alunos que foram para o meu laboratório são alunos incríveis. Os E os alunos de sala de projetos aula na sala, né, são prof? incríveis. As Sabe? Então, apresentações dos assim, trabalhos são bem legais, né? os A gente vê trabalhos a de criatividade. extensão, gente, assim, acho que é a parte mais gostosa de tudo que eu faço. Vocês são maravilhosos. Olha, Ai, vocês que são legal. maravilhosos. Você que é, pro, para. A gente conversando aqui com o pessoal da Bud e essa pandemia, sim, de certa forma está trazendo algumas coisas positivas, né? Por exemplo, essas lives, né? Que servem para os alunos conhecerem vocês melhor, né? Que, claro, ao longo do tempo eles vão conhecendo, mas já ter essa iniciativa é bacana. Então, eu, né, só tenho a agradecer a você e aos professores, porque
a gente tem professores incríveis na Unifesp e realmente Incríveis. eu passei pelo Mackenzie também. Também tem muitos professores legais, mas o que a gente tem na Unifesp é único, assim. Então, o pessoal vai conhecer ao longo do tempo, então, bem bacana. É único, é único. Eu acho que também grande parte, é claro que vocês são especiais por vocês, assim, talvez pelas dificuldades que vocês enfrentam, isso faz com que vocês se unam e batalhem, estão lá porque querem de verdade, né? Isso acho que é muito importante. Mas também uma parte a gente tem que colocar nas costas dos professores de vocês, né? Porque são batalhadores também, são pessoas que de fato têm um foco e um interesse muito grande em formar pessoas. Formar pessoas é uma responsabilidade gigantesca. Imagino. É uma delícia, Imagino. mas é uma responsabilidade gigantesca. Eu imagino. Oh, Karina, você, assim, me surgiu uma pergunta, mas já tinham falado para perguntar isso também, eu lembrei agora. Você sentiu alguma dificuldade, assim, por ser mulher na área acadêmica, ou, né, ou como professora mesmo, por ser mulher? Só por isso. Só por isso. Sim. Sim, então eu acho que eu mencionei para vocês, né, que o momento que eu vivi, eu acho que essas discussões elas não estavam à luz, né? A gente, na verdade, não tinha esta conscientização e talvez nenhuma união entre as próprias mulheres, né? Mas eu certamente vivenciei e calada todas as situações que vocês podem imaginar. De assédio ao machismo estrutural, né? Então, a minha voz ser abafada, os meus méritos serem atribuídos a algum amigo ou namorado ou qualquer outro homem, né? Os meus méritos não eram atribuídos à minha orientadora ou a alguma amiga, né? Os meus méritos eram, ela conseguiu aquele projeto, vai ver que ela é amiga do fulano, vai ver que ela é amiga do Beltrano, né? Não é assim, ela era orientadora orientando daquela pessoa, ou ela é uma excelente cientista, certo? Então, assim, várias destas situações eu vivenciei ao longo da minha vida inteira acadêmica, né? E continuo vivenciando. Só que com uma diferença. Hoje, eu tenho muito claro quando isso acontece. Antes, para mim, era assim, eu tinha uma fome de provar que aquilo era meu, que era eu, que era meu mérito, que eu era capaz. Então, aquilo me trouxe um sofrimento que, na verdade, eu não precisava ter vivenciado. Além de todas as dificuldades que eu mencionei para conciliar o meu lado mãe, que é absolutamente tudo para mim, com a minha carreira acadêmica, que é um outro tudo para mim. Legal. Não, isso é interessante porque em pleno século XXI a gente sabe que isso acontece muito ainda, né? Então, nós mulheres, não só na vida acadêmica, na graduação, a gente sabe que é difícil ser mulher, né? É complicado e eu acho que isso é interessante a gente falar, sabe? Porque a gente tem que ser ouvida, né? Acho que é muito importante que a gente discuta, acho que é muito importante que vocês tenham isso muito claro na vida de vocês, e acho que a gente vive hoje uma sociedade que está caminhando para ser muito mais gentil. Eu, de fato, acredito nisso. Consciente e gentil. Bacana.
Karina, você gostaria de, sei lá, contar alguma curiosidade, algum acontecimento em sala de aula, em laboratório, que você gostaria de compartilhar com a gente? Se tem alguma coisa que Acontecimento. você lembra. Não sei, alguma curiosidade. Não sei o que aconteceu em sala de aula. Não? Nada. Não tenho, assim, não tenho uma lembrança. Aliás, eu tenho um problema de lembrar coisas, né? Mas eu não tenho, assim, nenhuma lembrança específica de nada diferente que tenha acontecido. Eu tenho, como eu mencionei, assim, lembranças de uma alegria gigante, uma emoção enorme, todas Uhum. as vezes que os projetos de extensão de vocês são apresentados. Para mim, assim, É. parece que é onde eu, de fato, me aterro, sabe? É maravilhoso, assim. E a gente se diverte Eu acho também. que eu também posso mencionar um momento, não um momento em si, mas um momento, um período, né? Que eu Uhum. acho que foi importante, que foi um momento onde estava tendo um incentivo enorme para alunos da graduação fazerem o Ciências Sem Fronteiras, né? Foi um programa que foi O falecido bastante programa. Uhum. que foi bastante, como que se fala, criticado, né? Porque, Uhum. obviamente, foi uma enormidade, foi, de fato, uma abertura, né, gigante, assim, dessas fronteiras. Então, as bolsas eram dadas sem quase nenhum critério, né? Uhum. E muitos alunos se aproveitaram desse momento, mas eu eu tive vivências maravilhosas com os alunos da Unifesp que voltaram desse Ciências Sem Fronteiras. E para mim foi um marco fundamental na mudança de metodologia de ensino que hoje eu utilizo em sala de aula. Porque quando esses alunos voltaram, alguns deles, Uhum. do Ciências Sem Fronteiras, eu pedi para que eles fossem na sala de aula e Ah, contassem como tinha sido aquela experiência. O que eles fantástico, sentiram gente. de diferente, né? Uhum. E foi unânime que a diferença enorme estava na nossa maneira de dar a aula, de Uhum. forma muito paternalista, muito passiva, aquelas Uhum. aulas onde a informação é dada de maneira mastigada, de maneira cansativa, muitas vezes, porque ninguém aguenta ficar sentado numa sala de aula ouvindo 4 horas seguidas o professor falar. E aquilo pode até ser muito interessante no momento, mas pouco é absorvido, né? Uhum. E eles disseram que, assim, o professor, de uma maneira geral, nas universidades que eles conseguiram ter contato, ele serviu muito mais como um tutor do que como um papai que estava lá para pegar o filhinho no colo. Então, ele era um Uhum. tutor, era um Legal. conselheiro, né? Então, ele passava lá as informações mais importantes, direcionava como Uhum. o aluno ia fazer as suas pesquisas, mas que o Uhum. aluno que tinha que buscar a informação de uma maneira mais ativa. E aí, Ele que naquele lute, momento, eu né? tomei a consciência de que eu não podia, obviamente, fazer uma revolução na nossa Uhum. metodologia de ensino, mas eu podia, sim, implementar alguns sistemas diferentes. E foi quando eu, de Uhum. fato, comecei a fazer o sistema de aulas que vocês sabem, que a gente começa as nossas aulas com as discussões sobre as perguntas principais da aula, né? E Uhum. são discussões que são discussões sem consulta, porque eu não estou pedindo para fazer consulta, eu quero que vocês raciocinem, que vocês Uhum. entendam o problema e discutam o problema dentro do que vocês conhecem, né? Uhum. Como vocês acham que aquilo poderia ser resolvido? E depois, Sim. quando a gente vai falar, né, o que acontece de verdade, aquilo é muito mais claro. Pera lá, como que eu tinha pensado que podia acontecer daquele jeito? Meu Deus, Uhum. não É é nada a verdade. ver com isso. Ou então, nossa, agora faz sentido, né? Então, eu acho Uhum. que isso foi um arco importante que eu tô lembrando, assim,
que Isso é aconteceu. muito, muito importante. É. Muito legal. A gente tem ainda uns minutos. É, qualquer coisa se cair, tá? É porque o nosso tempo já expirou. Mas você tem alguma dica de livro, filmes que as pessoas podem assistir nessa quarentena? Ou Bom, depois, que agora a gente tem tempo, né? vamos lá. Eu não tenho tempo nenhum, porque eu estou trabalhando 10 vezes mais do que eu trabalhava antes. Olha só, eu sempre fui uma pessoa que li demais. Eu tenho livro Uhum. em todos os lugares da minha casa, né? Ai, Então, que legal. assim, eu tenho 1 trilhão de dicas de livros, né? Muitas vezes eu até esqueço o nome do livro, o nome do autor, porque este é um problema, né, para mim. Eu não lembro o nome. Então, filme, você me perguntar, eu não sei o nome de filme nenhum, eu não lembro. Posso lembrar o que eu vi, assim, tipo, mais recentemente, que é, sei lá, Mistério na Sala 7, na Cela 7, que tá passando na Netflix, que é maravilhoso. Então, este é uma indicação de um filme que eu me lembro. Tá. Agora, livro, é assim, eu tenho muitos livros que me marcaram, né? Eu tenho um livro que me marcou profundamente, que é um livro que eu li há muito tempo atrás e que, inclusive, inspirou o nome do meu filho, do meu segundo filho, né? Que é o Luca. O livro Uhum. chama-se Médico de Homens e Almas. É um livro maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que eu poderia citar vários livros, Mulheres que Correm com Lobos, maravilhoso, Uhum. todos os livros mais light do Noah Gordon, eu adoro. Então, assim, eu gosto muito de ler vários tipos de literatura diferentes. Eu gosto muito também de psicanálise. Eu gosto muito de muitos estilos diferentes, né? Eu gosto muito do comportamento humano. Então, tudo que me remete a distúrbio de comportamento, comportamento humano, é onde eu tenho o maior interesse. Nos últimos anos, Uhum. eu só tenho lido coisas de yoga, porque a yoga tem um papel muito importante na minha vida também. Então, Uhum. faz tempo que eu não leio um livro de ficção. Eu tenho lido muitos livros mais voltados aí para as filosofias e técnicas de yoga. Ai, que legal. E aproveitando então, já que você falou do yoga, perguntaram, né, aqui, como que surgiu esse contato com o yoga? Esse contato com o yoga surgiu há muito tempo na minha vida, surgiu durante a minha faculdade. Eu fui fazer uma aula de yoga junto com a mãe de uma amiga minha da faculdade. Ai, E que legal. eu, de fato, me encontrei, eu me apaixonei por aquele ambiente, primeiro, não pela prática, mas primeiro pelo ambiente em si, e depois pela Uhum. prática. Só que eu, ao longo da minha vida, com tudo isso que eu fui contando para vocês, né, que tive filho, entrei logo na carreira acadêmica, as coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida, a yoga entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, Uhum. até que, há uns 10 anos atrás, ela entrou e ficou, né? Ela Uhum. entrou e ficou porque foi um mergulho naquele momento muito importante, que me ajudou e me ajuda em todos os aspectos da minha vida, né? Uhum. Inclusive para o meu foco científico. Mas me Que ajuda legal. muito numa missão que eu acho que é muito importante que eu tenho, que é acessar as pessoas com informações relevantes. Então, foi o yoga que me inspirou a estar fazendo a conscientização científica de maneira mais ativa, né? Que legal. Em públicos-alvo do yoga ou em outros públicos-alvo que eu tenha acesso. Então, o yoga transformou minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, a minha maneira de me acolher e, Uhum. especialmente, me trouxe muito mais aflorado
o meu potencial também de acolher as pessoas, né? Eu sempre fui muito mãe, já falei mãe muitas vezes nessa live, né? Mas eu acho que a yoga me fez me sentir mais confortável nesse papel de acolher e ajudar na conscientização, que é diferente da catequização, né? É uma Que legal. conscientização. É Sim. com E você dá empatia, aula? é com amor e é com compaixão. Você dá aula de yoga, prof? Eu dou aula Só de para yoga, saber? assim. Só para saber. Eu dou aula de yoga, Que a gente tem um legal. projeto que é Yoga no Parque, SP. Sigam aí a gente no Instagram. Nós damos aula de yoga aos sábados no Parque Ibirapuera, às 8 horas da manhã. São aulas livres, de graça. A gente pede a doação de alimentos ou um valor simbólico, porque a gente faz doações para instituições de caridade. Então, é um Que projeto legal. filantrópico. Sim. Então, quem quiser também pode falar com você para poder fazer. Pode falar Tá comigo. bom. Ok, aproveitando, onde que te encontra, prof? O seu laboratório, onde que fica? Para o pessoal saber direitinho. O meu laboratório fica na Vila Clementino, fica no CTC Mall, no Centro de Terapia Celular e Molecular, que é na Rua Mirassol 207, perto lá do IFAR. Então, fica por lá, por enquanto, porque a gente não sabe o que vai acontecer com aquele prédio. Então, é um prédio que não é da Unifesp, é um prédio alugado e que parece que está para ser entregue. Mas vamos ver o que acontecerá nos próximos capítulos. Um baque de cada vez, né, Pro? Um baque de cada vez, exatamente. Vamos esperar passar a primeira. Ai, meu Deus. Professora, eu acho que a gente ainda tem um tempinho. O Júlio perguntou aqui, yoga tem alguma coisa a ver com ciência? Yoga tem tudo a ver com ciência, né? Então, a yoga tem vários aspectos que a gente pode unir com a ciência, né? Então, tem desde a ciência do yoga, que é o estudo do yoga, do ponto de vista físico, como que as posturas do yoga elas podem contribuir para o nosso sistema músculo-esquelético, para o nosso sistema nervoso, para o nosso sistema imunológico. Então, essa é a ciência do yoga, como se estuda o yoga, né? Até como o yoga pode ajudar a ciência, não é? Olha, então, como que o yoga pode ajudar a ciência? O yoga é muito além de postura, não é? O yoga é respiração, o yoga é meditação, o yoga é foco, o yoga é mindfulness, ou seja, você aprender a, de fato, se concentrar em uma coisa de cada vez, porque isso te leva para um lugar muito mais profundo e é isso que a ciência precisa, né? Não é fácil. Sim. É muito mais fácil falar do que alcançar esse lugar. Mas é uma busca que é fantástica. Então, para mim, é ali que o yoga pega o encontro da ciência. É exatamente nesta junção das duas coisas que me levam para um lugar de consciência. Olha, tá vendo? Não, é muito, muito bacana. E ainda mais a gente, você que passou pela graduação, você sabe como é extremamente estressante, né? Eu acho que não adianta só estar numa sala de aula, né? Não faltar às aulas, mas o importante é cuidar da mente, né? Que é o que trabalha ali, né? E o corpo, a mente, então... 100%. É muito importante mesmo. A gente... a graduação é um começo, não é? A maneira que a gente leva a nossa vida é o que vai determinar o que é estressante e o que não é. Porque daqui para frente,
você só vai agregar responsabilidade na sua vida, né? Então a gente só Sim. vai agregar. O que a gente precisa? Aprender a lidar com todas essas coisas, né? E existem ferramentas, claro, mas o yoga é a ferramenta que eu conheço e é a que eu indico, não tenha dúvidas nenhuma, para que a gente aprenda a falar, olha, agora preciso pausar e respirar. Não é nada muito complexo, é respirar. Coisa que a gente não faz, né, Karina? A gente na graduação, eu falo por mim, eu acredito que muita gente aqui também não faz isso, a gente vive para a graduação, sabe? A gente esquece que nós temos uma vida fora dela, né? Então, isso que é legal. Então, praticar exercícios, né? Fazer yoga, por exemplo, eu acho que é uma boa mesmo para a gente conseguir manter sã, né? A nossa mente e o nosso corpo. Então, Pro, eu queria agradecer de coração mesmo sua disponibilidade em falar um pouquinho. Eu sei que tem muita coisa legal sobre a sua história que a gente poderia conversar, mas o nosso tempo é curto e daqui a pouco o nosso vídeo vai acabar. E se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Quem quiser procurar a professora, ela está sempre, né, disponível, é só ir atrás dela. Exatamente. E esperem para ter aula de imuno. Vocês vão gostar. Eu sou suspeita para falar. Eu agradeço demais essa oportunidade de conversar com vocês. Eu gosto muito de estar com vocês. Então, estou à disposição. O que eu puder ajudar, estou aqui em todos os sentidos. Né? Nem sempre tem espaços, mas a gente sempre vai achar espaços para a gente conversar, né? Para eu ouvir vocês. Estou à disposição. E lembrem-se de uma coisa que eu falei lá no começo. Vocês podem ser o que quiserem. Várias vezes. Né? Escolha e reescolha. Tá? Então tá bom. Prof, muito obrigada mesmo, novamente. Obrigada a vocês, queridos. E se cuidem. Tem um monte de pergunta aqui que infelizmente eu não consegui fazer, mas a galera que encontra a Karina por aí pode chegar e pergunta para ela pessoalmente, que eu tenho certeza que ela vai conversar com você. Fiquem em casa, lavem as mãozinhas direitinho, usem máscaras. Tá? É isso aí. Ainda mais nessa nova fase da quarentena que vem por aí. Exatamente. Né? Então tá bom, Pro. Muito obrigada e um beijão. Beijo, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Beijo. Beijo.